Bom dia, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro dos Salmos, número 149. Enquanto você abre, eu agradeço pelas orações a meu favor e da minha família. Nós passamos aí mais de 30 dias em viagem. Final de junho, eu fui para o encontro dos missionários da PMT, da base Europa, no sul da França. Estivemos ministrando a palavra ali por 4 dias, o pastor Maurício esteve lá também, e estendemos a viagem para visitar missionários e campos no leste europeu. Rodamos mais de 2.000 quilômetros por terra, nos países dos Balcãs, aqueles países que outrora foram oprimidos pelo comunismo da União Soviética, e alguns anos libertos daquele jugo, mas ainda com graves heranças do comunismo, do marxismo, leninismo, que esteve ali por mais de 70 anos e deixou marcas profundas naqueles países. Estivemos visitando os missionários da Penha, Gustavo e Sara, na Albânia, outros colegas da PMT ali, Kosovo, várias cidades do Kosovo, a Bósnia, marcada pela guerra, a Croácia, a Eslovênia, o país mais ateu do mundo. E algo que me chamou a atenção foi Montenegro, um pequeno país, mas lindo país, nas margens do Mar Adriático. Estivemos em 2 cidades do Montenegro, em Bar e Potigozira, sua capital, e ali me dei conta que em todo o país tem apenas 3 igrejas evangélicas. 3 igrejas evangélicas apenas em um país inteiro. Região marcadamente carente do evangelho e de gente que ainda sofre as marcas de guerra, de opressão de tanto tempo. Que o Senhor nos levante para enviarmos missionários para aquelas regiões e que o Senhor faça com que a luz resplandeça entre as trevas. De volta fui para Minas, tiramos uns dias de férias, uma semana, 5 dias de férias, pregamos em algumas igrejas, visitei minha família, minha mãe no interior de Minas, e na última semana estávamos lecionando missiologia no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. Chegamos ontem com os corações alegres no Senhor. Salmo 149, acompanhe comigo a leitura. Estamos chegando aí no final dos Salmos, né? Penúltimo Salmo. E o Salmo 49 é um salmo de louvor, de alegria, onde o salmista, adora o Senhor dizendo: aleluia! Cantem ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador e exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Os seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! O Salmo 149 faz parte do conjunto dos chamados Salmos de Aleluia. Salmos 145 ao 150. É o bloco do saltério que encerra o saltério em si, o caderno de louvores a Deus do povo de Deus do Antigo Testamento, o cancioneiro do povo de Deus. É o bloco que encerra exaltando o nome do Senhor e encorajando o seu povo a sempre louvar ao Senhor. O Salmo 145 ao 150 recebe esse nome, Salmos de Aleluia, porque todos eles começam com aleluia e terminam também com aleluia. E imagino que os irmãos sabem, mas apenas a título de curiosidade, a palavra aleluia, da forma que nós temos no português, ela vem da palavra aleluia em hebraico, que é uma construção de halelo, o verbo louvar, um chamado para louvar, um imperativo para louvar, com um sufixo, o sufixo yah, halelo yah. E yah é a iniciativa
do tetagrama, aquelas 4 letras que encontramos no texto hebraico, que é o Y, o H, o W e o H, que são as letras usadas no Antigo Testamento hebraico para o nome pessoal de Deus, conforme revelado a Moisés. E não sabemos exatamente a pronúncia correta, porque são 4 consoantes, mas os estudiosos do hebraico, e o Tom deve saber muito mais do que eu sobre isso, os estudiosos do hebraico afirmam que a pronúncia provavelmente mais aproximada do nome de Deus em hebraico seria Yahweh, que em português geralmente traduzimos como Javé, simplificamos de forma latinizada como Javé. E por que eles acham que é Yahweh? A primeira vogal daquelas consoantes seria o A. Uma das razões é por causa da palavra Hallelujah. É o início do nome de Deus, Yah. Assim como os nomes do Antigo Testamento, nomes próprios, que terminam com IAS, como Jeremias, no hebraico é Jeremiah. Isaías é Isaíah. Alguns, como Zacarias, é Zacariahu. Esse Yahweh é de Yahweh. Aleluia é um convite, um encorajamento, um chamado para louvar a Javé. Por isso, aleluia é traduzido como louvai ao Senhor. Os salmos de aleluia são salmos que nos convidam a louvar o Senhor e louvar o Senhor com alegria. Esse Salmo 149, ele começa dizendo quando é que devemos louvar ao Senhor. Ele diz, cantem o Senhor, ou um cântico novo, cantem o seu louvor nas assembleias dos santos. Quando é que devemos louvar ao Senhor? A ideia de louvar ao Senhor com um cântico novo tem a ver com momentos especiais. A ideia do novo cântico no livro de Salmos, que aparece também lá no livro de Apocalipse, é a ideia de entoar ou de compor um hino de louvor ao Senhor em momentos marcantes da vida, em momentos marcantes da história. Vários dos salmos foram compostos em momentos de vitória de guerra, ou em momentos de grande conflito, de grande abatimento, de tristeza, de luta pessoal do salmista. E na cultura hebraica havia um encorajamento de, nesses momentos especiais da vida, compor um hino ou um poema de adoração ao Senhor para marcar aquele momento da história ou aquele momento da vida. É a ideia do novo cântico. Cantem ao Senhor um cântico novo ou um novo cântico. Elaborem um hino de adoração ao Senhor no momento marcante da vida. E esse momento marcante do Salmo 149 parece ser um momento de guerra, um momento de triunfo, porque a partir do verso 6, o salmista diz, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações, castigo entre os povos, prender os seus reis e os seus nobres, executar contra eles a sentença escrita. Parece que o Salmo 149 tem um contexto de guerra e de triunfo de guerra, onde o salmista encoraja, em função da vitória na guerra, Deus usando o seu povo para julgar, para exercer juízo sobre as nações, e em função desse momento de triunfo, escrevam um cântico, cantem ao Senhor um cântico novo em função dessa vitória. É o encorajamento do Salmo, da palavra de Deus, de naqueles momentos especiais da nossa vida, de fatos extraordinários da nossa caminhada, nós termos um momento marcante de louvor ao Senhor por aquilo que Ele fez. Mas o verso 1 diz para louvarmos não apenas com um novo cântico, esse momento marcante, diz, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos é o culto público, é o ajuntamento do povo diante do seu rei, do seu soberano. É o momento de ajuntamento para a adoração. É esse momento que nós estamos vivendo aqui. É o culto público semanal que nós temos toda semana, aquele momento solene. É por isso que faz parte da liturgia o louvor, porque é o ensino bíblico, exaltar o Senhor coletivamente, como família, como povo espiritual, no momento que estamos diante dEle. Quando louvar o Senhor? O verso 5 também diz,
que o sábio ouça, eu estou lendo o outro capítulo, que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Momentos marcantes como a vitória de uma guerra, momentos solenes como um ajuntamento cultico, culto público, mas na sua particularidade, no seu leito, louve o Senhor. Louve o Senhor. É o encorajamento, é o convite dos salmos. Por isso o salmista lá no número 34, verso 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando devemos louvar a esse Senhor? Devemos louvá-lo nos momentos marcantes da nossa caminhada, devemos louvá-lo nos ajuntamentos solenes, devemos louvá-lo na nossa particularidade, de fato, devemos louvá-lo em todo o tempo, e o seu louvor deve estar sempre nos nossos lábios. Como devemos louvar a Deus? O verso 3 diz assim: louve o nome do Senhor com danças, cantem-lhe com salmos, ao som de tamborins. Algumas versões diz adufes, não é? Ao som de adufes, pandeiro quadrado daquela época, e de harpas. Interessante a criatividade. Ele coloca expressões de dança, como danças alegres, também pandeiros e harpas, que é um instrumento solene. Ele está dizendo, em outras formas, louve a Deus de todas as formas possíveis. Expresse o seu louvor a Ele das formas mais criativas possíveis, porque Ele se agrada com o seu louvor. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que eu creio ser mais importante nesse salmo. Por que devemos louvar a Deus? E a resposta está no verso 2, onde o salmista diz assim: alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Por que devemos louvar ao Senhor? A resposta é muito simples: porque Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Rei. Se você voltar nos Salmos de Aleluia, a partir do Salmo 145, você vai ver, especialmente nos Salmos 145 e 146, onde o salmista deixa essa verdade explícita, bem clara. Por que devemos louvar? Naqueles salmos ele enfatiza: Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. E porque Ele é o nosso Criador, Ele é o dono de todas as coisas. E porque Ele é o nosso Rei, Ele governa sobre nós. É o fato de Deus ser Criador e ser Rei, o dono e o governante, é que por isso que nós devemos sempre louvar o seu nome. E esse verso 2, ele está linkado com Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é um texto, aliás, Francis Schaeffer acha que é o texto mais fundamental de todas as Escrituras. Francis Schaeffer foi um missionário transcultural norte-americano, enviado pela Igreja Presbiteriana da Bíblia dos Estados Unidos, como missionário para a Suíça, em meados do século passado, do século 20. E ali ele se tornou uma das mentes mais brilhantes em evangelização e apologética para o mundo secularizado. E Francis Schaeffer, ele afirmava que o cristianismo não começa com Jesus te ama. O cristianismo começa com Deus criou todas as coisas. E ele diz que esta verdade, que Deus criou todas as coisas, ela é tão fundamental para o cristão, que se nós não crermos nesta verdade, nada do cristianismo fará sentido. E ele afirmava mais ainda que se nós não crermos na literalidade do texto de Gênesis, da criação, o cristianismo será nada mais do que mais uma filosofia de vida, uma mera filosofia de vida. Gênesis começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a verdade das verdades, esta é a verdade basilar do cristianismo. Deus criou os céus e a terra. Hoje nós vivemos nesse embate onde tantas teorias pensam diferentes. No tempo passado também, quando Gênesis foi escrito, também havia teorias ou mitologias que diziam o contrário. Gênesis foi escrito por Moisés, saindo do Egito para Canaã, quando peregrinava com o povo no deserto, e os egípcios criam, assim como os mesopotâmios, que tudo que existe tinha vindo do oceano. No egípcio chamava-se Nun, era
ente natural divinizado, e o oceano deu origem aos grandes deuses que organizaram esse universo. Era a cultura do antigo Oriente Próximo. No antigo Ocidente, que era a cultura greco-romana, dos gregos e dos romanos, cria-se que tudo que existe veio do caos. Caos é o espaço não ordenado. O povo de Israel que saía do Egito e, portanto, tinha ali a influência daquela cultura egípcia, e ia para Canaã, que está no Oriente Médio. Por que Oriente Médio? Porque é o encontro do Oriente com o Ocidente. A partir dali, do Oriente Médio, Canaã, aquele povo passaria a ter influência agora dos gregos e dos romanos, como nós vemos no Novo Testamento. Então eles saem de um contexto onde se cria que tudo que existe veio do oceano, que era pré-existente, e eles vão para um lugar onde vão ser influenciados por uma cultura que cria que tudo que existe veio do espaço pré-existente. Então Gênesis começa confrontando a cosmologia, a cosmovisão egípcio-mesopotâmia, e ao mesmo tempo se antecipando em confrontar a cosmovisão greco-romana e estabelecendo a verdade, a realidade. A palavra começa dizendo que tudo que existe não vem de um oceano pré-existente, nem do espaço pré-existente, que o único pré-existente é Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E interessante que hoje nós temos as teorias que alegam que o universo surgiu do nada. E aí você que é universitário, preste atenção no que eu vou falar. Para começar, essa teoria ela é incoerente, porque, como dizia Francis Schaeffer, para ter surgido do nada tinha que ser o nada do nada. Mas as teorias que dizem que o universo surgiu do nada alegam que no início havia um átomo, que é chamado de átomo primordial. Bem, átomo não é nada, átomo é alguma coisa, então não é do nada, é de alguma coisa, de um átomo, um pequeno átomo. E diz também que esse átomo, ele se expandiu para se tornar uma explosão, o Big Bang, e a partir daí se tornar o mundo que nós conhecemos. Mas para esse átomo se expandir, ele precisou de energia. Energia que era gerada por 4 forças cósmicas: a força da gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, que já existia. Força é alguma coisa, portanto não é nada. Então as teorias que dizem que o universo surgiu do nada, elas têm já uma incoerência no seu pressuposto, porque o nada não é nada, é alguma coisa, é um átomo e 4 forças, que devidamente equilibradas, e é preciso muita fé para crer que elas foram equilibradas sem nada que as equilibrasse, elas fizeram com que um pequeno átomo não inteligente gerasse um universo complexo como o universo que nós conhecemos, tanto no macro da complexidade cósmica, quanto no micro da complexidade como uma célula, que é uma coisa tão complexa que a gente não consegue entender. Tudo surge de um nada, uma coisa não inteligente. E mais, esta coisa não inteligente gerou a humanidade inteligente e pessoal, não é? Nós somos pessoais, nós somos relacionais. Entretanto, Gênesis, ele nos traz uma revelação de origem muito mais coerente com a realidade que nós observamos. Albert Einstein, ele, quando desenvolvia a teoria da relatividade especial, ele chegou à conclusão que todo o universo é formado por 3 elementos. Esses 3 elementos são a matéria, o espaço e o tempo. E nós conseguimos observar e comprovar essa teoria de maneira simples, porque aqui é matéria, entre a matéria tem espaço. Meu corpo é matéria, isto que é matéria, entre essa matéria tem espaço. O planeta é matéria, o Sol é matéria, a estrela é matéria, a Lua é matéria, entre estes tem espaço. E o tempo, diz a filosofia, que é resultado do movimento entre matéria e espaço. Então faz muito sentido. Todo o universo formado por matéria, por espaço e por tempo. Gênesis, ele tanto confronta as teorias especulativas da ciência, quanto comprova as teorias observáveis como esta. Porque Gênesis diz que no princípio, isso é tempo, Deus criou os céus, isso é espaço, e a terra, isso é matéria. Está dizendo que o único ser pré-existente, que não é um átomo, mas é um Deus pessoal, inteligente,
e poderoso, ele criou os três grandes elementos do universo. Da eternidade, ele chamou a existência a temporalidade. Do vazio, ele chamou a existência a matéria e estabeleceu o espaço entre matéria e matéria. Deus traz à existência a matéria, o espaço e o tempo. No versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, diz que, no entanto, no início, essa terra era sem forma, literalmente desordenada, e era vazia, literalmente não habitada. E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, o núcleo terrestre era coberto por um grande oceano, e esse oceano era envolto por trevas, faltava luz. Mas algo muito que faz toda a diferença está lá no texto. Diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. No versículo 1 nós temos o Pai, que traz à existência a matéria, o espaço e o tempo. No versículo 2 nós temos o Espírito Santo, que está cuidando daquela criação ainda não totalmente desenvolvida, organizada. E o versículo 3 diz então que o Deus Todo-Poderoso disse: haja luz. E houve luz. O detalhe é que a luz, os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas foram criados apenas no versículo 14, no quarto dia. Mas já no versículo 3, no primeiro dia, a luz vem a existir. Que luz é aquela? João nos responde. No seu evangelho, João diz que no princípio era o verbo é palavra. E diz que esse verbo palavra que estava com Deus e era Deus, e tudo que foi feito por ele. Diz também que esse verbo palavra, ele era a luz do mundo. E a luz brilhou entre as trevas, e as trevas não resistiram a essa maravilhosa luz. Portanto, João está nos ajudando a interpretar Gênesis, dizendo que Jesus, ele era a palavra que saiu da boca de Deus, o haja. E Jesus era também o resultado dessa palavra, a luz. Ele era tanto a palavra quanto a luz resultante dessa palavra. Portanto, nós temos na narrativa de Gênesis a Trindade em exercício. A Trindade Santa trazendo à existência tudo o que existe. O Pai que traz à existência a matéria, o espaço e o tempo. O Espírito Santo que paira cuidando desta criação ainda em elaboração. E o próprio Filho que, com a sua palavra, sendo a palavra poderosa, ordena esta terra e faz brilhar a sua luz nesse universo que vive em trevas, tornando esta terra inabitada, habitável e trazendo ordem a esta terra desordenada. Muito bem, essa Trindade Santa não apenas criou a existência, trouxe à existência o que existe, como deixou nela a sua assinatura. Porque, como bem mencionei, Einstein afirma que são três elementos que formam todo o universo. E o interessante é que a matéria, ela também é formada por três elementos. Porque a matéria, segundo a ciência, a física, ela é formada por nêutrons, prótons e elétrons. E o espaço, ele também é medido de três formas. O espaço é medido com comprimento, com largura e com profundidade. E o tempo é percebido também de três formas, com o passado, presente e futuro. O universo inteiro é tridimensional, porque ele foi criado por um Deus triuno. Simples assim. Por isso o Salmo diz: alegre-se Israel no seu Criador. Porque devemos louvar a Deus? Por essa razão muito simples, porque Ele é o nosso Criador. E porque Ele é o Criador de todas as coisas. Abraham Kuyper afirmava que não existe 1 centímetro em toda a criação sobre qual o Cristo soberano não diga: é meu. É meu. Cada centímetro do espaço sideral, cada centímetro do globo terrestre, cada centímetro das mais profundezas do mar, cada centímetro da nossa terra pertence a Cristo Jesus. O interessante é que esse fenômeno da criação, esse processo da criação, ele se repete em mim e em você. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz que o príncipe das trevas cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas Deus, o mesmo que disse haja luz e houve luz, Ele faz resplandecer em nossa mente a luz de Cristo.
Sabe o que Paulo está dizendo com isso? Que da mesma forma que Deus criou aquela terra e depois ordenou essa terra, o mesmo aconteceu comigo e com você quando nós nos convertemos. Quem são aqueles eleitos de Deus ainda não convertidos? São aqueles escolhidos por Deus ainda antes na eternidade, que estão aí como aquela terra em forma. Eles são criaturas de Deus, mas ainda vivem sem forma. A sua vida não está organizada, não está ordenada. Ainda vivem vazios. O Espírito Santo não lhes habita o coração. São criação de Deus, mas ainda vivem em trevas, estão em escuridão. Mas em um determinado momento do tempo e em um determinado ponto do espaço, o Deus poderoso, Criador, Ele, com o chamado eficaz do seu Espírito, Ele fala para o perdido: haja luz. E a luz brilha na mente, enche o coração, ordena a vida, faz o coração se tornar habitado e as trevas se dissipam. É o mesmo processo. Por essa razão, Ele é não apenas o nosso Criador, dono das nossas vidas, mas Ele também é o nosso Rei. Aquele que fez com que a luz do Evangelho entrasse em nossa mente e se tornou o nosso dono. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele criou todas as coisas e não as deixou soltas a sua própria sorte. Ele se assenta no trono do universo e governa a sua criação como Rei soberano dos reis da terra e o dono de todo o universo. Por isso, nós devemos louvá-lo, porque Ele é o nosso Criador, Ele é ao mesmo tempo o nosso Rei. Ele trouxe a terra e cada um de nós a existência, mas diferente do deísmo. O deísmo é aquela doutrina que diz que Deus realmente criou todas as coisas, mas Ele entregou tudo que existe, as leis naturais, a sorte da vida. Nós cremos numa teologia bíblica que Deus, Ele criou todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Ele governa as coisas mais complexas do universo. Ele governa as questões mais complexas da história. Os reinos que se revezam, os impérios que levantam e caem, os países que são próximos, depois pobres, de pobres novamente próximos, os conflitos bélicos de guerra. Deus está acima de tudo isso e controla como um Rei soberano de todo o universo. E da mesma forma Ele controla as questões mais pequenas da nossa vida, da nossa existência. Aquele que nos trouxe a existência e que organizou a nossa vida para não ser vazia, nem desabitada, e que fez a luz brilhar em nosso coração e nossa mente. Ele também governa a nossa caminhada, governa a minha história pessoal, governa a história da minha família. Não há nada que aconteça em nossas vidas que Cristo não declare: eu estou no controle. E enquanto alguns governos controlam de maneira ditatorial seus povos, seus países, outros de maneira mais liberal, Cristo controla a sua igreja, o seu povo, a vida e o universo de maneira providente, diz as Escrituras. O modelo de governo de Deus sobre a terra e sobre o mundo e sobre o seu povo chama-se providência. Aquele ensino que diz que Deus torna o mal em bem, que transforma a maldição em bênção, que converte a tristeza em alegria, que transforma o pranto em festejo, fazendo com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Essa é a estratégia, o modelo de governo que Deus estabeleceu sobre a terra e sobre a nossa vida. Ele nos criou e Ele nos governa, por isso louvemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra santa, simples e ao mesmo tempo profunda, cortante e ao mesmo tempo encorajadora, que nos convida para vivermos esta vida diante daquele que nos criou e servindo aquele que nos governa. Que o Espírito do Senhor enche o nosso coração com essas verdades, para que em todo tempo o seu louvor esteja nos nossos lábios e o Senhor se agrade de nós. Em nome de Jesus. Amém.